Galerinha, tudo bem? Tranquilo lá? Bora lá então, ó. Acho que eu não preenchi corretamente aqui a parte da aula, tá? Logicamente não é a apostila 3. Se eu não me engano é 4 ou 5. Mas enfim, bora lá então, ó. Essa é a partezinha então de hidrografia, né? Primeiro ponto é que a gente tem uma série de conceitos aqui de hidrografia que você precisa saber, que você precisa conhecer, né? O primeiro deles é exatamente a nascente. Nascente é o ponto de início do rio, né? E exatamente como a água só desce, a nascente vai ser o ponto mais alto, beleza? Então, isso vai trazer algumas características, como, por exemplo, a maior velocidade da água. Como a água é mais rápida, ela vai transportar muito mais sedimentos, né? Lógico. E o leito do rio, o fundo do rio, vai ter o formato de V, né? Então, devido à velocidade da água, ela vai escavar muito mais e vai trazer essa característica. A foz é a região do fim do rio, né? Onde ele vai desembocar, onde ele vai chegar em outro rio ou então no oceano, beleza? Característica dessa região é que a gente vai ter a menor velocidade da água, os sedimentos que até então estavam sendo transportados, eles vão sofrer deposição, né, em sua maioria, não é todo o sedimento que vai ser depositado, né, porque senão o rio ele ia parar ali, né? Vai ser então a região mais baixa, ou seja, a nascente é a mais alta e a foz é exatamente a região mais baixa de um rio, beleza? Devido a isso e essa deposição aí dos sedimentos, o rio vai ter seu leito em formato de U, né? Então ele vai ter o formato mais, digamos assim, homogêneo, mais reto, beleza? Então aqui, ó, na imagem, só para que você tenha uma noção, aqui é a nascente, região mais alta, né? A corzinha aqui, ó, o azul claro, seria a região chamada de alto curso, ou seja, próximo da nascente. O médio curso seria esse azul escuro, meio do rio, né? E daí, aqui, ó, só para lembrar para você, tá? Não tem dessa, tá? O rio não desce e sobe, o rio só desce. O cara que fez a imagem, ele colocou aqui a cor diferente, tudo mais, só para fazer essa relaçãozinha com o médio curso. E aqui a gente tem o baixo curso, beleza? Só para que você se lembre também, se você estiver indo em direção à nascente, você pode dizer que você está indo em direção a montante, né? Lembre-se de montante, de monte, montanha, ou seja, região mais alta. E quando você está indo em direção a foz, você está indo a jusante. Tem também uma outra questão que é qual o lado do rio que você está, né? Tipo assim, ó, essa árvore aqui está do lado esquerdo ou direito do rio? Em qual margem do rio que essa árvore está? É só você imaginar que você está em pé, então, na nascente e olhando em direção à foz, né? Então, tudo que tiver à sua direita está na margem direita e tudo que tiver à sua esquerda está na margem esquerda. Nessa imagem, por exemplo, né, se você estivesse em pé na nascente, essa árvore aqui estaria então à margem direita, beleza? Eu acho que a minha imagem é espelhada com vocês, tá? Então, tipo assim, eu estou mostrando a direita, pode estar aparecendo aí a esquerda, tá? Mas essa aqui é a minha mão direita, eu sei, tá bom? Então, veja, aliança, não, aliança não, né? Isso aqui é um anel normal, isso aqui é aliança, ó, é a esquerda essa. Beleza? Então, a gente tem, depois desse conceito, a ideia de talveg. O talveg de um rio é exatamente a região mais profunda dele, né? Então, durante todo o percurso do rio, olha só aqui o número 6, ó, a gente vai ter o talveg. O talveg, então, seria essa linha aqui que é a mais profunda. Ou seja, o talveg vai estar em todo o rio, né? Cada corte desse que você fizer em um rio, existe o talveg dele, né? Então aí, ó, que o leito do rio, né?
Esse aqui você bem pode ver, ele já tem formato de U, então ele vai estar do meio para o fim do rio, né? Aqui a gente tem as chamadas vertentes, né? Vertente, então, essa aqui, se a gente imaginar que a gente está em pé na nascente do rio, ou seja, por aqui assim, essa aqui, a de número 4 aqui, não, as duas são 4, né? Essa aqui então seria a vertente direita e a outra a vertente esquerda, né? E aqui também a margem direita. Aqui no 5 a gente tem a crista ou interflúvio. A gente também pode chamar isso aqui de espigão ou então de divisor de águas. Por quê? Porque é exatamente isso que ele faz, né? Espigão é a região mais alta. Então, quando a chuva cai nessa região, vem para cá, para esse rio. Se ela cair do outro lado aqui, ó, ela vai estar no outro interflúvio, ou seja, a água que cair aqui vai então para outro rio. Beleza? E daí a gente tem também os tipos de foz. Uma foz ela pode ser em delta ou em estuário, tá? Delta, lembre-se do delta, né, da matemática e tudo mais, que vai ser o triângulozinho, ou seja, o rio está vindo e de repente ele abre, né? Ele forma um delta. E o estuário é quando o rio deságua então em outro rio ou então no oceano em um único canal, né? A gente pode ter também o exemplo de uma foz mista, que vai possuir as duas, que é extremamente raro, né? Aqui no Brasil a gente tem isso no Amazonas. Então aqui ó, o delta do Ganges, pode ver então o rio está vindo aqui bonitinho e ele separa-se, né? A gente tem a imagem mais comum, que é de um estuário, né? Aqui o estuário aqui na bacia da Platina, né? O Rio da Prata, a gente tem então um único canal que chega até o oceano. Você bem pode ver, ó, isso aqui ó, são sedimentos que o rio transporta, né? Só que eles vão ficar aqui em sua maioria paradinhos, aqui um pouquinho vem para o oceano e tal. Por quê? Porque essa aqui é a região mais baixa do rio, então a água vai ter menor velocidade, né? Então os sedimentos eles ficam meio paradão por aí, né? Mas você bem pode ver ó, que eles adentram aqui até o oceano, tá? Então todo o rio ele forma como se fosse uma planície aqui, né, nessa região do oceano onde ele chega, né, onde ele encontra o oceano. A maior de todas, logicamente, é a do rio Amazonas, beleza? Deixa eu só ver aqui, estamos na mesma, né? E aí a foz mista, né? Então o Amazonas ele vai possuir a sua partezinha em delta, né? Mas aqui na imagem não dá para ver por completo, mas ele subdivide-se aqui e aqui a outra em estuário, beleza? Portanto o Rio Amazonas vai possuir a foz mista, tranquilo? Daí aqui o regime, né? O regime de um rio é exatamente como ele se alimenta, como ele se mantém, né? Então o regime pode ser pluvial, nival ou misto, né? Ou chamado pluvional. Beleza. O pluvial é o mais comum de todos, né? Que é por chuva. E o nival ou glacial é por neve ou derretimento. Nesse caso aí, são rios que têm suas nascentes em regiões montanhosas, né, regiões mais frias. Portanto, ele vai se alimentar principalmente dessa forma. E daí o pluvional, né, ou misto, é o que possui os dois. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem como único exemplo o rio Amazonas, né? Porque uma das suas nascentes é lá dos Andes, então ele acaba sendo abastecido no seu início ali com água de derretimento, beleza? Daí deixa eu só ver aqui. Ah tá, não, essa era a última imagem. A drenagem. Drenagem é como é o fim desse rio, né? Onde é que esse rio chega. Então, ó, a drenagem é o fim do rio, esse aqui é o fim do rio Amazonas. Beleza. E ele está chegando onde? Ele está chegando no oceano, né? Então, logicamente que essa drenagem do rio Amazonas vai ser uma drenagem exorreica, né? Então, ela deságua no oceano. A drenagem endorreica vai ser quando ela deságua dentro do continente. Então, na verdade, é quando um rio acaba desaguando no outro, né?
porque com exceção de regiões com rios temporários, né, ou intermitentes, eles todos vão acabar chegando, né, um desaguando no outro e assim por diante, né? Os afluentes, os subafluentes, né? Todos então acabam se conectando, chegando até o rio principal, e esse rio principal ele sempre vai desaguar no oceano, né? Você bem pode ver, por exemplo, o rio Tietê. O rio Tietê ele vai meio que na contramão, né? Ele vai para o interior, só que depois ele acaba desaguando em outros rios e toda a sequência então também acaba chegando no oceano, tá bom? Então os endorreicos eles vão desaguar dentro do continente. Então o rio Tietê é um rio endorreico? É um rio endorreico. O arreico ele não tem uma direção definida. Nesse caso aqui, ó, são rios que são temporários, né? São rios então que não vão chegar até o oceano. Então o rio está indo lá bonitinho, vai desaguar onde? Não, ele não deságua, ele desaparece, né? Ele acaba por ali e assim por diante. E aí o mais interessante de todos é o criptorreico. O que é o criptorreico? É o rio que está vindo aqui bonitinho e de repente ele desce, né? Então na maioria dos casos, o que ele vai fazer? Ele está vindo e ele entra em uma caverna. Ele acaba criando, então, na verdade, essa caverna, né? As regiões que tem bastante calcário no solo, isso é bastante comum de acontecer. Então, o rio está vindo aqui normalzinho, só que aí tem algumas áreas, né? Tem alguns buracos que ele acabou dissolvendo o calcário, né? E acaba se criando, então, uma caverna. Então, cripta é exatamente a menção à caverna. Então, criptorreico quer dizer que o deságue dele é interno do solo, né? Então ele entra, ele desaparece, beleza? Aí a presença ou frequência, né? Ou então até o clima. A gente tem os perenes, que estão lá o ano todo, né? Ele vai ter o momento ali de ter mais água, que é o momento da cheia, né? De mais chuva, e tem também o momento de vazão, né? A vazante, ou seja, o período que ele tem menos chuva. Aqui para o Brasil, por exemplo, a gente vai ter o inverno sendo o período com menor quantidade de chuva. E a gente tem também os temporários ou intermitentes, né? A gente vai ter um período então que eles secam, que eles desaparecem. Dentro do Brasil, só no sertão nordestino, né? E a ideia de fazer lá a transposição na bacia do São Francisco é exatamente para que esses rios temporários eles não sequem durante nenhum período do ano, que eles continuem, beleza? E daí aqui, ó, essa imagem é sobre as bacias hidrográficas, né? Você vai ver que a gente vai analisar menos bacias do que tem aí no mapinha. Por quê? Bom, porque a gente vai analisar as principais, tá? Então a gente vai ver a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná. Na verdade, Paraná, Paraguai e Uruguai a gente vê todo mundo no mesmo bloco, beleza? Mas sempre vale a pena que você saiba a localização aí dessas outras bacias que são menores, como a do Atlântico Sul, a do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, do Atlântico Oriental, né, e do Atlântico Ocidental. Beleza? Elas quase nunca aparecem em nenhuma questão, em nenhum exercício. Na maioria das vezes que pergunta-se sobre é exatamente pela localização. É só para você falar, tipo assim, que bacia que é essa? Tá? Então saiba aí, ó, que elas sempre vão estar relacionadas com o Oceano Atlântico e onde elas estão. Então, tipo assim, ó, Atlântico Sudeste, tá onde? Tá na região do Sudeste, encostadinho no Oceano Atlântico. Beleza? Partiu? Partiu não, partiu ver as bacias hidrográficas, né? Aqui a bacia amazônica. A bacia amazônica, então, vocês vão ver que não tem muito como fugir de todas as características, né? Até por conta disso eu mudei aqui a característica geral do slide, né? Não tem nem por que ficar colocando muita imagem, porque na verdade o que você precisa saber das bacias amazônicas? Uma básica descrição delas, né? Então, ó, a bacia amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e a Venezuela, né?
é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Porque a área de abrangência dela é imensa, né? O rio também com o maior número de afluentes, né? Então, ó, constituída pelo rio Amazonas, sua extensão é de 7.075 quilômetros. Vale a pena ressaltar, a gente teve uma correção bem recente, então, da extensão do rio Amazonas, né? Toda feita com a ajuda de imagens de satélite, então achava-se que ele era bem menor. Por exemplo, achava-se que a nascente dele não estava nos Andes, né? Ou seja, tipo, o Brasil e os demais países da América Latina demonstrando a falta de pesquisas na área, né? Falta de investimento também em pesquisas nessa área. Então, ó, é o maior do mundo, né? Incluindo seus afluentes. Abrange quase todo o norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste. Em seu percurso pelo Peru, recebe também o nome de Maranhão, né? E a partir de seu ingresso no Brasil é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro, em que passa a ser chamado de Amazonas. Beleza? Sobre o Rio Amazonas, ó, Tainá e os Guardiões da Amazônia, sensacional. Sobre o Rio Amazonas, vale a pena então a gente ressaltar que ele vai possuir o maior potencial hidrelétrico do planeta. Mas também a gente tem aquela característica dele que é um rio de planície, ou seja, se você for construir uma hidrelétrica, você vai ter uma área de inundação muito grande. Por isso, todas as vezes que alguém fala, menciona a ideia de construir uma hidrelétrica na bacia amazônica, brota ambientalista de tudo quanto é lugar, né? Por quê? Porque a área de inundação dentro da floresta vai ser muito, muito grande, beleza? O rio, então, ó, o rio Amazonas, né, que nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, é bastante largo, podendo chegar até a ter 10 quilômetros em alguns trechos, né? Então, sim, é um rio muito grande. Só para você ver aqui, ó, nessa imagenzinha você nem tem subafluentes, né? São só os afluentes mesmo. Mas cada um desses rios aqui, ó, vai ter muitos subafluentes, né? Que acaba nem dando para colocar na imagem. Então, ó, os rios dessa região servem como via de transporte para a população. Ou seja, como não dá para você construir rodovias aí no meio da floresta, né? Não porque seja inviável, a gente já tentou, né? A Transamazônica é um grande exemplo disso, mas nós sabemos que a manutenção, por exemplo, de uma rodovia nessa região aí ficaria absurdamente cara. Por quê? Por conta das chuvas, né? Como chove todo dia, se você tem caminhões de grande porte circulando ali, o número de buraco, de desgaste da via seria imenso. Então, o governo militar tentou, só para construir já foi uma mega de uma trabalheira, né? E daí acabou desistindo de manter a Transamazônica, né? Daí tipo tem regiões aí que os caras tentam até hoje asfalto, colocam madeira, jogam árvore, mas elas acabam desaparecendo, né? No meio do barro, porque é barro sem parar o ano todo, beleza? Possui então um grande potencial hidrelétrico, né? Os afluentes do Amazonas também, porém pouco aproveitado. É pouco aproveitado devido àquilo que eu já falei, né, que a área de inundação seria muito grande, e também por que você vai sair construindo hidrelétrica lá? Porque você não tem uma atividade econômica tão intensa, uma população tão grande e coisas do tipo, né? Então destaca-se a presença da usina hidrelétrica de Balbina, de Tucuruí também, olha só aqui, ó, né? Todas recentemente construídas, beleza? Então aqui ó, a região de encontro, né, do Rio Negro e do Rio Solimões. Só que logicamente que a diferença de densidade da água, de temperatura, né? Então os dois eles passam um grande percurso ali, tipo assim, ó, só um bicando o outro, né? E depois passado esse momento aí eles conseguem atingir mesmo a temperatura e tudo mais e acabam tendo aí suas águas misturadas, né? O Rio Negro também, como característica, é um rio que passa na região mais densa de floresta. Por isso que ele tem essa cor escura, né? Então essa cor escura aí é principalmente pelos sedimentos que ele acaba transportando, né? Uma boa quantidade de sedimentos, então,
estão em decomposição já, né, folhas e tudo mais, por isso ele é mais escuro. Ah, então ele é poluído? Não, não. Isso aí são sedimentos naturais, né? Por exemplo, não vai ter mau cheiro ou coisa do tipo, né? Água normalzinha, beleza? Outra imagem aí, ó, do Rio Amazonas, né? Não do Rio Amazonas, mas da bacia do Rio Amazônico, que vai demonstrar esses meandros, né? Os meandros aí, essas curvas, são características de rios de planície, tá? Então, sempre que você bater o olho e ver essas curvas aí, ó, a região plana, região bastante plana. Essas curvas aí, por quê? Porque é praticamente o rio procurando os lugares mais baixos, né? Para que ele consiga fluir. E você bem pode ver que, tipo, nessas regiões, às vezes, né, você tem, tipo, as ilhas lá, meio que largadas. É porque o movimento do rio acaba, então, criando sedimentação, na verdade, erosão, né? Por exemplo, tá vendo aqui, ó, aqui tem, tipo, uma curvinha aqui perdida. Esse rio já pode ter passado aqui? Sim, já pode ter passado aí. Então, é bastante comum você ver isso, porque é uma área muito plana, beleza? Então, a construção de usinas hidrelétricas na bacia amazônica sempre é alvo de discussões. Então, ó, rio de planície, né, que vai gerar grandes áreas de alagamento, áreas de reserva e reserva indígena podem ser alagadas, isso sempre causa uma grande discussão, né? Espécies endêmicas podem desaparecer, espécies que inclusive nunca foram estudadas, né, podem desaparecer. Poucos estudos sobre os impactos ambientais, principalmente porque quando você tem uma grande área alagada, você pode ter também uma região de floresta muito densa e é muito complexo fazer esse tipo de estudo, né? E também pense aqui comigo, ó, e se os caras fizerem um estudo e daí descobrem uma nova espécie lá e ela é endêmica, né? Ou seja, só dá ali naquela região. Então, tipo assim, é até melhor não fazer muito estudo, porque senão eles embargam a obra da hidrelétrica. Então, na verdade, é por isso que você precisa, necessariamente, da pressão desses grupos de ambientalistas, né? Porque se deixar por quem está tocando a obra, eles não vão fazer nem a pau, né? A bacia possui o maior potencial energético do país, só que é não instalado. Do país, tá? Quando você fala do Rio Amazonas, você pode ler do mundo, tá? Por quê? Porque vai ter a maior quantidade de água em um rio, essa bacia, beleza? Então, ó, prós de construção de uma hidrelétrica, né? Desenvolvimento econômico do Brasil, geração de empregos, contribuição para o suprimento de energia renovável, isenta de emissões poluentes e gasosos, né? E contras, ó, impacto ecológico e sociológico sobre as populações indígenas e ribeirinhas, aumento da população e ocupação desordenada do solo, né? Mudanças na paisagem, causadas pela instalação da infraestrutura para as obras e perda de vegetação. Acredito eu que a perda de vegetação é talvez a mais severa aí dessas consequências, né? Por quê? Porque vai ser não só para a região, vai ter impacto também no microclima, né? Lembrando que o vapor d'água é um dos gases do efeito estufa, né? Então você acaba aumentando a temperatura aí da região, desse microclima, tá bom? Daí, ó, só para você observar, né, algumas usinas aí recentemente instaladas, né, algumas são até um pouquinho mais antigas, né, mas grandes usinas aqui instaladas, né, então, ó, Paredão, cadê aqui? Aqui, ó, Balbina, né, que a gente tinha mencionado antes, né, Madeira Mamoré, essa é um pouquinho mais antiga, Samuel também, ó, com uma grande produção, né, 216 megawatts, né, aqui, ó, Tucuruí, Tucuruí talvez seja a maior de todas essas aqui, uma imensa produção energética, né, a de Tucuruí, a gente tem uma grande importância para ela, porque ela vai gerar um desenvolvimento para alguns projetos, né, de extração mineral. Beleza? Então, bora lá, vamos continuar. Aqui, ó, né, a gente tem as hidrelétricas que estão em operação, outras que são planejadas, né, ainda futuramente.
Beleza? Então, ó, esse é os verdinhos aqui, ó, são que estão em operação. As vermelhas, se é vermelha, sei lá, laranja aqui mais ou menos, as que estão em obras. E a pretinha são as planejadas, né? Ou seja, muitas usinas planejadas aí para um futuro talvez curto, né? Juro para vocês que eu não vejo isso com bons olhos. Por quê? A população da região norte ela sempre fica brigando, falando, não, então a gente não pode construir hidrelétrica aqui, a gente não pode se desenvolver, então, né, a gente vai ter que continuar vivendo da floresta pro resto da vida. Meu parceiro, você quer então cidade, emprego, essas coisas? Desce para o sudeste, né? Vai para lá. Acredito eu que essa região não seja a mais interessante para você se prestar esse tipo de serviço pelos impactos que as alterações aí geradas podem trazer, né? Principalmente para os impactos climáticos, beleza? Aqui também nessa região existe o chamado aquífero Alter do Chão, né? Que teve seu nome aí alterado, principalmente depois de algumas descobertas, né? O chamado aquífero Alter do Chão já era uma reserva imensa, né, de água, mas depois de alguns estudos, principalmente com imagens de satélite, chegou-se à conclusão de que ele é muito maior do que o que parecia. Então você pode trombar com o nome Sistema Aquífero Grande Amazonas, ou seja, SAGA, né? O SAGA então vai ser toda a composição aí de água que acaba então sendo localizada ali, reservada em um aquífero. Então, ó, a capacidade ainda não foi devidamente estabelecida, mas dados preliminares apontam um volume estimado de 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, suficiente para abastecer 100 vezes toda a população mundial. Então, logicamente que existe um imenso aquífero aí, com certeza o maior aquífero do mundo. Por quê? Maior rio do mundo, região com chuva aí o ano todo, né? Você tem também o maior acúmulo de água subterrânea do mundo. Beleza? Faz todo sentido, né? Tá todo contrabalanceado aí. E daí a bacia platina, pode ver ó, que a imagem dela aqui vai ser bastante grande, porque nós temos três grandes rios aí, né, englobados dentro dessa bacia. Então, ó, drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Você pode também subdividir em três bacias, do Rio Paraná, do Rio Paraguai e do Rio Uruguai, né? Então, que desaguam aqui então entre a Argentina e o Uruguai, aqui nessa região, né? Naquela imagem que a gente tinha visto antes. Então, está situada na região mais habitada e de maior desenvolvimento econômico, né? Principalmente do Brasil. Né? Você nem precisa de lembrar que passa aqui por Buenos Aires, né? Por quê? Porque tem o rio Tietê, que dá aquela velha e boa passadinha por São Paulo, só que o mais interessante não é nem na cidade de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, que você vai ter um belo de um aproveitamento do rio Tietê, né? Principalmente com a grande composição de hidrelétricas, né? Então, ó, produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e de transporte entre os países do Mercosul, que divide as suas águas. Essa comunicação você nem precisa de se perguntar, tá bom? Seria sim de mercadorias, né? Tanto pontes em cima dele, mas também por transporte fluvial, né? Pelas hidrovias, beleza? Então, ó, a bacia platina, né, bacia do Paraná, para a gente dar uma olhadinha com mais carinho aqui para ela. É a maior das três, situa-se em áreas do sudeste e sul do Brasil. O principal rio é o Paraná, né, junção dos rios Grande e Parnaíba. Né? A gente vai ter aqui também a usina de Itaipu, que vai ser a segunda maior usina do mundo, né, a maior do Brasil, logicamente, né? A primeira é a de Três Gargantas, na China, que adquiriu esse posto aí de maior hidrelétrica do mundo, de maior produção de energia do mundo, há pouco tempo, né?
dizem que se a gente trocar as turbinas de Itaipu, Itaipu volta para o primeiro lugar. Mas o custo não ia valer a pena, né? Saliento também aqui para vocês a polêmica que aconteceu, né, no finalzinho do ano passado, exatamente porque a Itaipu é binacional. E daí o governo brasileiro foi renovar o contrato, né, para tentar negociar e tudo mais, e ficou meio evidente que o governo brasileiro estava querendo criar alguma jogada para ganhar uma grana em cima do Paraguai. E principalmente ele ia fazer isso, né, dando grana pro presidente paraguaio. Tanto é que a gente tem imagens de uma reunião, se eu não me engano, é do Flávio Bolsonaro com o filho do presidente do Paraguai. Aqui no Brasil isso passou desapercebido, né? Lá no Paraguai quase que gera o impeachment do presidente, né? Muita gente aí largando o governo, né? Investigação e tudo mais, e aqui no Brasil nem todo mundo ignorou, né? Então, é a segunda maior bacia brasileira e que tem o maior aproveitamento hidrelétrico, intensamente transformado para a construção de hidrelétricas, destacando-se a de Itaipu. Só na bacia do Rio Paraná, a gente vai ter 172 hidrelétricas de grande porte, tá? De grande porte, não está contando, tipo assim, todas não. Então, pegando do Tietê, Paraná e tudo mais, a gente tem 172, né? Um número bastante grande e a única certeza que a gente tem é que num futuro bastante próximo isso vai aumentar. Por quê? Porque é o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo vai precisar cada vez mais de energia. Tranquilo? Então aqui, ó, só uma imagenzinha para que você tenha noção do número de hidrelétricas aqui. Então, ó, bastante grande, né? Cada bolinha dessas aqui é uma hidrelétrica, né? Cada triângulo é uma hidrelétrica de grande porte que está em operação. Então, muitas mesmo, né? E daí, ó, destaca-se pelo recente desenvolvimento das hidrovias devido à extensão e à localização da bacia, próxima aos grandes centros industriais, comerciais e populacionais do país. A hidrovia Tietê-Paraná está entre os grandes projetos da bacia do Paraná. Né? Na verdade, nem existe assim, um projeto de construir uma hidrovia no rio Tietê. É exatamente a grande necessidade que a gente tem de produção de energia. Então, como você precisa de muita energia, você vai fazendo hidrelétricas, né? Porque se tivesse assim, um projeto para construir uma hidrovia, ele seria um projeto extremamente caro, né? Se eu não me engano, essa imagem aqui, ó, é na região de Araçatuba. Eu sei disso porque eu bati o olho e falei, já passei por aqui bastante vezes, né? Mas enfim. E aqui a gente tem também o aquífero Guarani, né? Que vai então pegar os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Um aquífero então também bastante grande. A gente utiliza bastante água do aquífero Guarani. Cidades como Ribeirão Preto vão extrair toda a sua água. Você abre a torneira em Ribeirão Preto, está caindo água exatamente do aquífero Guarani, né? Então, continuando, ó, na Bacia Platina, a bacia do Rio Paraguai. Então, o principal rio é o Paraguai, logicamente, né? O Rio Paraguai é responsável pelas inundações que viabilizam o ecossistema do Pantanal, tão duramente castigado pelas queimadas, né? Então, eu não vou nem adiantar, vou continuar lendo, aí depois na hora que chegar eu comento. Então, ó, é navegável e tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que combinado a outros meios de transporte leva ferro e manganês explorados no maciço de Urucum e é a porta de entrada de outros produtos dos demais países da Bacia Platina, né? Você bem pode ver pela largura do rio que essa imagem aí, ó, deve ser próxima, né, à região do Pantanal. Por quê? Porque o rio, quando ele é tão largo assim, das duas uma, ou é muita água mesmo,
ou ele está em uma região que é bastante plana. Então o rio ele vai costumar ser bastante largo, né? Ter uma profundidade aí razoável, mas ele costuma ser muito largo. Então, ó, o Rio Uruguai é o principal formado. Ah, tá, a gente tava falando do Paraguai. Ah, aqui, beleza. Eu ia comentar achando que tinha mais imagem. Mas enfim, o que acontece com o Rio Paraguai? Qual a grande questão aí para se pensar sobre ele? A grande questão para se pensar sobre ele é exatamente da construção de uma hidrovia nesse rio. Como já foi lido aí, ó, ele é o responsável então pela inundação do Pantanal. Beleza. Se eu construir uma hidrovia, ou para construir uma hidrovia no Rio Paraguai, eu vou precisar fazer as duas coisas, que é escavar, né, o tal VEG dele, ou seja, deixar ele mais profundo para que navios de maior porte consigam ali trafegar, e reduzir o número de curvas. Então, quando o rio é bem largo assim, ó, você nem precisa de diminuir o número de curvas, né? Mas às vezes ele se estreita um pouco mais, porque nem todo o seu percurso vai ser de planície. Então, se eu reduzir o número de curvas e aprofundar o rio, quer dizer que a drenagem dele vai ser muito mais eficiente. Qual que é o problema disso? Eu acabo com a região de inundação desse rio, né? Ou seja, eu acabo com o Pantanal praticamente. Estudos aí preliminares dizem que se você fizer essas obras aí, o Pantanal diminui em no mínimo 50%. Né? Então, aquela coisa, vamos querer pagar esse preço? Né? Eu não pagaria. Então, ó, bacia do Rio Uruguai. O Rio Uruguai é o principal formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, né? O menor rio formador da bacia Platina, porque os outros dois são bem maiores, né? Lembre-se que a gente está falando de 3 aqui dentro desse pacote. Apresenta importância para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, porém pouco aproveitado. Né? Por quê? Porque ele vai ser um rio de planalto, muito interessante então para a construção de hidrovias, de hidrelétricas, porque a área de inundação não vai ser tão grande e a produção de energia é grande, beleza? Então corre por áreas elevadas, mas é navegável no trecho entre as cidades de São Borja, né, e Salto, São Borja no Brasil e Salto no Uruguai. Em Salto funciona a hidrelétrica Uruguaio-Argentina de Salto Grande, né? Então, logicamente que o relevo ajuda aí bastante no maior aproveitamento dessas águas na produção de energia, beleza? Aqui a bacia do Tocantins-Araguaia, né? É a maior bacia inteiramente brasileira, ou seja, ela não está presente em nenhum outro país. Os principais rios então são o Tocantins, né? Seguido do Araguaia, que vai possuir também um grande potencial hidrelétrico, né? Por quê? Porque na sua maioria é um rio de planalto, beleza? Então, apesar da viabilidade econômica da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados pela sua obra foram imensos e irreversíveis. Por quê? Já é uma região próxima, né, da foz do rio Amazonas, é uma região bastante plana. Então a área de inundação foi muito grande. A energia gerada nessa usina alimenta os grandes projetos minerais situados no Paraná, como Carajás, no Paraná não, no Pará, né? E principalmente as grandes indústrias de processamento de alumínio, né? Alubrás, Alunorte, todos esses projetos vão precisar de muita energia elétrica, né? Para você extrair o alumínio da bauxita, você praticamente derrete ela no choque, né? Então precisa de muita energia elétrica. Destaca-se a paisagem natural da ilha do Bananal, em Tocantins, maior ilha fluvial do mundo, com 13 mil quilômetros quadrados, no rio Araguaia. Então aí embaixo, a imagenzinha dela, né? Uma grande paisagem, uma grande vista, beleza? Vale também a pena lembrar, né, que a Ilha do Bananal é exatamente onde ocorre aquele episódio, né, que alguns manifestantes e tudo mais da esquerda do Brasil durante a ditadura militar
pensaram em criar um exército, né, digamos assim, a via armada para acabar com a ditadura militar, né, e os militares descobrem, vão lá e fazem um limpa, né, até pouco tempo existia aí uma força-tarefa para achar ossos, identificar, né, as pessoas que lá foram assassinadas. Beleza? A bacia do São Francisco, né? O principal, logicamente, é o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aqui a imagenzinha está bem pequenininha, tá? Mas é exatamente a imagem da nascente. Então, ele tem presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do Rio São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Então, no princípio, né, a forma mais fácil de você alcançar o interior era através dos rios, né? E o Rio São Francisco foi muito utilizado. Vou tomar um gole aqui de água que o negócio está secando tudo, né? Então, corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? É chamado também de Nilo brasileiro, né? Eu acho esse apelido muito bonitinho, porque ele vai ser uma miniatura do Rio Nilo, né? Mas ele passa por uma grande região do semiárido, por isso esse apelido, né? Então, ó, navegável apenas entre Minas e Bahia, né? Atravessa o polígono das secas, com clima semiárido, muito usado pela agricultura para irrigação, e isso vem diminuindo a sua presença na região. Alto potencial hidrelétrico, né? Tem usinas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, a de Três Marias, inclusive, que deu um pequeno problema, né? Um errinho de cálculo, né? Os caras andarem mudando aí algumas cidades, né? Então aí, ó, o Rio São Francisco, a usina de Paulo Afonso, né? Produção de uva irrigada, né? E aí uma imagem de um rio intermitente. Por que um rio intermitente? Porque é exatamente esse aí, ó, o projeto de transposição do Rio São Francisco, que é fazer o seguinte, ó, você pegar, cadê meu mouse? Achei. Você pegar aqui ó, a água do Rio São Francisco e aí você joga para adutoras, né? As adutoras elas são nada mais nada menos que redes de bombeamento de água. Então você pegaria a água do Rio São Francisco e jogaria nesses rios que são temporários para que eles se mantenham aí durante o ano todo, tá? Então, ó, em 2005 teve início o polêmico projeto de transposição das águas do São Francisco que pretende transportar a água do rio para alimentar açudes, rios temporários, irrigação, além de abastecimento urbano. E como a gente bem viu, né, espero que todos vocês tenham acompanhado as notícias, né, foi aquela bela polêmica, né, que o Bolsonaro chegou e inaugurou, né, tipo assim, ó, finalizamos aqui a obra e tudo mais. Aí, logicamente, a esquerda toda ficou louca, falou, o que é isso? Isso aí é obra do Lula, né? Mas, logicamente, meu, você acha que o Bolsonaro não ia inaugurar? Acabou durante o período dele, estava gastando dinheiro ainda, logicamente, né, com todo direito. Quem inaugurou não demonstra que ele fez tudo, né? Ele só foi lá e tipo, gente, tá pronto, né? Então, ó, esse projeto atenderá, caso concluído não, já pode tirar isso daí, né? Foi concluído, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, numa rede de canais que formarão o eixo norte e os estados de Pernambuco e Paraíba através de canais que formarão o eixo leste, né? Então aqui exatamente esses dois grandes eixos. Obra finalizada. Dizem que finalizada, mas com bastante problema já, né? Então as polêmicas, a transposição. Os aspectos positivos, ó. A população carente do Nordeste poderá ter acesso com mais facilidade à água do Rio São Francisco. Por quê? Porque aí é o polígono da seca mesmo, né? Com mais água será possível as pessoas plantarem e colherem, gerando assim mais renda e mais empregos, né? Nem tanto assim mais renda, mas meu, tem a possibilidade de você produzir para você comer, por exemplo, né? E daí os aspectos negativos. O investimento no projeto não apresenta uma relação direta com o custo-benefício, né? Então, tipo assim, você não tem tanta gente ali para fazer um investimento tão grande assim. A transposição das águas do São Francisco, né, irá abranger somente 5% do território e 0,3% da população
do semiárido brasileiro e afetará intensamente o ecossistema ao redor de todo o Rio São Francisco. Então, logicamente, que essa obra ela poderia ser, esse dinheiro, na verdade, ele poderia ter sido melhor aproveitado. Tem também um outro aspecto negativo, que é bastante intenso. O Rio São Francisco não existe um estudo direto dizendo que ele será possível, que ele é capaz de aguentar toda essa água sendo retirada dele. Né? Então a gente pode ter algumas regiões aí enfrentando secas ou baixíssimos níveis né, de água do Rio São Francisco, onde nunca se viu tão baixo assim. Beleza? Então assim a gente fecha aqui as maiores bacias hidrográficas do Brasil, beleza? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.